Olá, meus irmãos, paz seja convosco, paz seja com todos. Pessoal, tudo bem com vocês? A mensagem que eu venho trazer para vocês aqui é uma mensagem forte, uma mensagem de cunho profético, uma mensagem de despertamento e uma mensagem de alerta para o povo de Deus e para todos aqueles que creem na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço a você, por favor, não saia deste vídeo até você assistir o último segundo aqui desse vídeo que vai ser publicado para você. Para você, meu amado irmão, conteúdo excelente da parte do Senhor Jesus Cristo, para você aumentar a sua fé, crer mais na palavra do Senhor e acreditar mais na volta do Senhor Jesus Cristo, que breve acontecerá. O texto escolhido em Mateus capítulo de número 24, Mateus capítulo de número 24, verso 1, que diz assim: E Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Preste atenção, para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Queridos e amados irmãos aqui do meu canal, simpatizantes de nossa fé, você que está entrando agora no meu canal, você que está ouvindo este vídeo, está me assistindo por meio deste vídeo, conhecendo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo de número 24, nós temos uma mensagem de cunho profético, como já foi falado, uma mensagem de despertamento e uma mensagem de alerta para o povo de Deus. O que chama a minha atenção no Mateus capítulo 24 é a questão dos discípulos quererem impressionar Jesus, a forma que eles queriam fazer para impressionar Jesus. Então, até então, no momento, eles estavam procurando algo para impressionar o mestre que ali com eles estava. E a única coisa que eles encontraram para impressionar Jesus Cristo foi a beleza do templo em Jerusalém, ou seja, a estrutura do templo, todos os ornamentos que havia no templo de Jerusalém. Então pensa comigo, vamos desenhar isso aqui, essa cena linda e bela dos discípulos para com Jesus. Imagina comigo os discípulos chegando para Jesus, convidando Jesus para olhar para o templo, até mesmo para caminhar dentro do templo. Imagine comigo Jesus indo com seus discípulos, andando dentro do templo, e os discípulos dizendo: olha, Jesus, a beleza que tem nessa coluna, a coluna esculpida com ouro, essa outra coluna com cobre, essa coluna com prata, vários outros utensílios ali existe o candelabro de ouro, onde é colocado o azeite, as lamparinhas são acesas, eis aqui a cortina ali, onde nós não podemos nos aproximar. Imagine os discípulos dizendo: aqui é o altar de incenso, aqui fica a casa do tesouro, onde é depositados os tesouros. Então havia uma beleza no templo. Imagine ele mostrando o tamanho da porta de Jerusalém, do templo de Jerusalém, a beleza que havia naquela porta. E Jesus, quando vê os seus discípulos querendo impressionar ele com aquela glória material que existia no templo, abre espaço até então para Jesus ministrar o seu sermão profético para os seus discípulos e para a igreja atual do século 21 e para a igreja primitiva que já passou ali pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro e os outros demais apóstolos. Então abre espaço para Jesus pregar este sermão profético para os seus discípulos e para a igreja. Então, o que Jesus faz? Jesus começa a dizer assim: vocês veem tudo isto, mas não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, a profecia de Jesus, ela vai se cumprir literalmente. 70 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, o
Quem é que vem para Jerusalém? Ou seja, há de todo uma guerras e mais guerras acontecendo em Jerusalém, onde os cristãos foram perseguidos, onde os apóstolos foram mortos com morte cruelmente, aonde irmãos das igrejas ali, da igreja primitiva, foram mortos, comidos por leões, queimados como coivaras, como tochas, como lamparinas, e uma série de coisas caóticas que aconteceram com nossos irmãos. Imagine 70 anos depois, o imperador Tito vai lá, destrói o templo, tira toda a beleza que havia no templo, o ouro, a prata, o cobre. Se você tem uma Bíblia de estudo explicada, pode abrir a sua Bíblia aí de estudo explicada, lá em Mateus 24, você vai ver, e os comentaristas dessa Bíblia eles dizem que o imperador Tito, ele escavou os alicerces do templo e tirou ali o ouro que havia sido escoado nas pedras pelo fogo. O imperador Tito escava todos os alicerces, tira pedra sobre pedra ali dos alicerces do templo, e escavando ali para conseguir aquele ouro. Mas você vê só o imperador Tito fazendo isso, mas eu vejo juntamente com você, baseado na palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Jesus sendo cumprida literalmente. Ou seja, ele não disse que não ficaria lá pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, foi isso que aconteceu. Eles escavaram as pedras, os alicerces do templo, e levaram consigo para tirar o ouro e tirar a prata e o cobre que havia nela. E o comentarista Martin Held, eu acho que é mais ou menos assim, também do estudo da Bíblia de estudo explicada, ele vai dizer que 10 anos depois do imperador Tito, aparece um homem por nome de Terêncio Rufo, e vai lá, por achar pouco do imperador Tito ter ainda escavado a estrutura do templo, os alicerces, ele vai lá e ainda escava ainda mais para tirar a quantia de ouro que ali havia sobrado. Então, para se cumprir literalmente a profecia de Jesus Cristo. Então, o que eu aprendo aqui também, e o que eu acho interessante, é a pergunta tríplice dos discípulos. Qual pergunta tríplice? Como assim, irmão Anderson? Melhor dizendo, como assim pergunta tríplice? Eu anotei aqui para vocês e eu vou ler junto com vocês. Primeiro, quando serão estas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? Terceiro, que sinal haverá do fim? Veja que os discípulos perguntam, quando serão estas coisas? Jesus está mostrando para os seus discípulos, dizendo assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas vocês vão ver rumores de guerras, vão ver alguém chegando dizendo que o Cristo está aqui, o Cristo está ali, mas não lhes deis crédito, porque isto é cumprimento da minha palavra. E quando vocês virem essas coisas acontecendo, se alegrem, porque a minha vinda está próxima. Então, eis aqui a resposta de Jesus para os seus discípulos. Mas que sinal haverá da tua vinda? Olha aí, que sinal haverá da tua vinda? Veja que os discípulos só fizeram uma pergunta, apesar de ser tríplice, mas Jesus respondeu com amplitude aos seus discípulos. Aí Jesus, para responder essa pergunta tríplice, ele amplia o seu conhecimento escatológico, dizendo aos seus discípulos assim, olha, quando vocês virem rumores de guerra, maremotos, terremotos, filhos contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Então esses são os sinais da minha vinda, da minha presença aqui na terra. A terceira pergunta, que sinal haverá do fim? Então, Jesus começa a dizer aos seus discípulos, então, com todas estas coisas acontecer, alguém aparecer dizendo que é o Cristo, falso profeta, nação contra nação, rumores de guerra, maremotos, terremotos. Só para você ter ideia, cerca do ano de 2000 ao ano de 2010, cerca
de 200 mil terremotos ocorridos em toda a história, causando um estrago na população mundial. Só para nós ter noção do quanto Jesus está próximo de voltar. E sem falar, não vou muito longe, agora há pouco, guerras e mais guerras acontecendo aí, países sendo atacados, pessoas querendo poder aquisitivo, querendo tomar terras dos outros e coisas mais acontecendo. E Jeremias deixou claro em sua palavra que a terra chora por causa da maldição, por causa do pecado, a qual ela está sendo pisada, está sendo maltratada com tamanho pecado na terra. Então Jesus está dizendo ao seu discípulo: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, aí sim virá o fim, porque ainda coisas maiores, coisas piores acontecerão para que venha o fim. Então, eis aqui, povo de Deus, simpatizante de nossa fé, eis o alerta: se prepare, se consagre, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, pregue um pouco mais, clame um pouco mais, ajude um pouco mais, mas não deixe de fazer o que há de melhor, que é a palavra de Deus para ser pregada. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.